E aí, meus lindos, beleza? Bora começar aqui mais uma aula. Essa é a nossa segunda aula de História do Brasil. Eu dividi ela em duas partes, porque é um tema bem extenso, então a aula ia ficar bem longa. E eu tô pensando, cogitando seriamente em dividir em três partes. Essa focada nas capitanias, a próxima focada nos jesuítas, e a próxima focada no governo geral e a última nos jesuítas. Eu vou ver, talvez dividir em duas, talvez em três. Provavelmente semana que vem vai sair uma aula nova, ok? Sexta-feira que vem, lá para as 3 horas, já sai uma aula nova, parte 2 desse vídeo. E, ok, como eu tinha falado, essa vai ser focada nas capitanias. E vamos começar. Em 1530, o Brasil começa de fato a ser colonizado. Portugal começa a enviar algumas frotas, algumas frotas para colonizar o Brasil. E, meu Deus, faltou a palavra. Algumas empreitadas para colonizar, algumas empreitadas colonizadoras para colonizar o Brasil. Porém, em 1534, que é finalmente dividido aquela parte que Portugal tinha direito, igual está aqui no mapinha, em 15 partes, que é o rei dividiu meio que o Brasil, a parte do Brasil que ele tinha direito em 15 partes. Opa, eu cliquei errado. E deu essas 15 partes para 12 donatários diferentes. Alguns donatários ficaram com duas partes, ok? E teve capitanias que foram divididas em duas, tipo Maranhão. É, Maranhão e São Vicente, eu acho. É, ok. E esses donatários eram chamados de capitães donatários, porque eles tinham que ser os capitães daquela área que ele tinha direito. E, bom, quando ele era escolhido pelo rei para vir para o Brasil para ser um capitão donatário, ele recebia uma carta de doação. E nessa carta meio que dava o direito a ele sobre aquela terra que ele era responsável. Essa era a carta de doação, tá aqui a imagenzinha, ok? E junto a ela vinha uma carta que é a carta de foral, era uma outra carta que estava as obrigações da pessoa que vinha para cá. Entre essas obrigações estava o povoamento da terra do território que ele era responsável. Como assim? Quando os capitães donatários vieram para o Brasil, eles vieram junto com uma tropa, junto com uma empreitada deles. E nessa empreitada tinha o quê? Tinha pessoas pobres, que era pobre em Portugal, que viviam em pobreza extrema, e veio para o Brasil trabalhar, buscando conseguir dinheiro. Tinha pessoas que eram criminosas em Portugal e veio para o Brasil buscando se redimir, ou só para ficar fora da cadeia. Então, essa é a galera que veio para cá, era, era raspa de Portugal, e foi mandada para o Brasil para começar a colonização. Então, o capitão donatário tinha que juntar esse pessoal, formar uma vila com esse pessoal e garantir que eles povoassem. E o capitão também tinha a obrigação de plantar cana-de-açúcar, então ele tinha que criar a plantação de cana-de-açúcar e colocar as pessoas para trabalhar para ele nessas plantações. O terreno do Brasil era ótimo para isso, o Brasil é muito fértil para plantar cana-de-açúcar, e o clima é totalmente agradável para isso também. Então, nessa parte foi ótimo. Cana-de-açúcar naquela época era o que estava rendendo grana para Portugal. E ok, a última obrigação dele era criar leis e impostos, porque a vila que o capitão donatário criou era responsabilidade dele. Então as leis que ele criasse eram uma lei oficial daquela área, todo mundo tinha que obedecer, e ele tinha que cobrar impostos dessas pessoas que viviam nessa área, ok? Na capitania que ele era responsável. Essa aqui embaixo é a carta de foral, tá aqui a imagenzinha. Ok. Os capitães donatários que vinham para cá, eles não eram um pessoal de família, um pessoal que tinha muita grana. Eles eram de família nobre? Eram. Calma, deixa o carro passar. Pronto. Era um pessoal de família nobre, só que eles não tinham muita grana. Era uma família nobre que já estava mais falida. Então essas pessoas eram escolhidas pelo rei para vir para cá para tentar fazer fortuna e conseguir voltar a ser uma família nobre com grana. Então, mas isso acabou gerando alguns problemas, porque o pessoal que vinha para cá não tinha dinheiro, não tinha recursos financeiros
para meio que pagar os funcionários dele, para pagar as pessoas que trabalhavam para ele, porque quando vieram para cá, as pessoas que vieram para cá vieram como trabalhadores, não eram escravos ainda. Não, não é que eles viriam escravos, mas eles não vieram como escravos, não trouxeram escravos. Então, o pessoal que veio para cá era trabalhador, eles tinham que ser assalariado, tinha que ser alimentado, então os capitães do Natal tinham que pagar um salário para ele. E como eles não tinham muitos recursos financeiros, eles acabavam não prosperando, eles não tinham muita prosperidade nessa área. Inclusive, só duas capitanias prosperaram. Portugal viu isso, não achou muito legal. Portugal sabia que isso não ia dar certo e ele ia acabar perdendo o Brasil se continuasse daquele jeito. Então, Portugal decide criar o governo geral. Isso vai estar no próximo slide. Ok? Bom, então, como eles não tinham muito dinheiro, não tinha escravo e não podia pagar os trabalhadores para trabalhar para ele, eles tentaram escravizar os índios. Só que isso não deu muito certo porque os índios trabalhavam em grupo e os índios conheciam bem o território que eles estavam. Eles tinham bastante conhecimento de caça, então isso dificultou bastante o trabalho para os europeus, para os portugueses que estavam aqui. Então, então, escravizar os índios foi uma coisa que não deu muito certo. Inclusive, mais para frente, os jesuítas vão proibir a escravização dos índios, porque a coroa não gostava muito da, da ideia de escravizar os índios, porque ela não tinha como controlar. Se ela continuasse escravizando os africanos, ela podia cobrar uma taxa em cima dos escravos que cada capitão donatário tinha. Mas isso eu vou explicar melhor no próximo vídeo, ok? Espero o caminhão passar, porque é impressionante, cara. Eu começo a gravar, começa a passar 20 caminhões aqui na frente. Ok, chegamos à criação do governo geral. Esse que provavelmente vai ser o tema do próximo vídeo. Ok. O governo geral é o quê? É uma sede de Portugal aqui no Brasil. Porque naquela época, se uma capitania estava passando por necessidade, ou se ela precisasse de qualquer coisa para ela contatar Portugal, eles tinham que ficar viajando por dias. Então não era muito viável você contatar Portugal. Aí, com a criação do governo geral, já mudou a situação. Então, o governo geral foi criado em Fortaleza. Então, Fortaleza da Bahia, primeira capital do Brasil. E isso começou a ajudar o pessoal, ajudou as capitanias, mas não resolveu 100% dos problemas. Ainda assim, algumas capitanias passavam por bastante dificuldade, inclusive as que ficavam mais distantes do governo geral, os que ficavam mais distantes da. Quero outro carro. As que ficavam mais distantes de Salvador. Então, ok, diminui um pouco dos problemas, porém não vai resolver 100%. Inclusive, São Vicente, que é onde os bandeirantes viviam, era um pessoal que vivia em situação de pobreza extrema, e eles acabam se misturando com os índios, aprendem um pouco da cultura indígena. Inclusive, eles falam a língua tupi. Mas isso também é da próxima aula, não sei porque eu estou falando. Ok, então temos a criação do governo geral e a função do governo geral é basicamente auxiliar as outras capitanias. E é isso. Tomé de Souza foi o primeiro governador geral nomeado. Ok? Eu apertei errado. Eu coloquei aqui um exercício. Eu tinha prometido uma lista de exercícios semana passada e eu acabei decidindo que eu vou colocar a lista de exercícios só quando eu terminar de passar esse tema de Brasil colonial, porque é um tema que a Unesp, FUVEST e Enem pede muito. Então eu vou esperar eu terminar essas 3 aulas, ou duas, não tenho certeza. Se eu conseguir resumir em duas, vai ser melhor. Mas eu vou esperar passar esse Brasil colonial e vou passar a lista de exercícios, ok? Ok, em 1534, a coroa portuguesa estabeleceu o regime de capitanias hereditárias no Brasil colonial. Entre as funções dos donatários, podemos citar a nomeação de funcionários e representantes diplomática, a irradiação de epidemias e estímulo ao crescimento demográfico, interação com o povo nativo e a repressão ao trabalho escravo, a organização de estradas e bandeiras e o extermínio dos indígenas. Não, nada a ver também.
A interação com os povos nativos e a repressão ao trabalho escravo, nada a ver. Inclusive, a coroa não incentivava ainda. Antes dos jesuítas, a coroa não incentivava nenhum tipo de interação entre os nativos e os portugueses. A organização de entradas e bandeiras e o extermínio dos indígenas, isso já é bem lá mais para frente, sobre os bandeirantes, não tem nada a ver também com o tema que a gente está vendo. Bom, tem a ver, mas é mais para frente, então não é essa também. A fundação de vilas e cidades e a cobrança de impostos. Sim, essa está listada lá no terceiro slide. E é isso, gente. Muito obrigado por assistir até aqui. Se eu não me engano, acabou. Isso mesmo. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que tenham gostado da aula. Semana que vem, acho que sexta-feira que vem, umas 3 horas da tarde, já vai ter outra aula, a parte 2 desse vídeo, ok? E dependendo se eu conseguir resumir tudo que falta na parte 2, pode ser que o vídeo seja um pouquinho mais longo que o normal, eu já solto a listinha sexta-feira mesmo, ok? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Aquele abraço, até mais.